Olá, seja bem-vindo! Esse é o canal da iKids Oftalmopediatria e eu sou a Ana Carolina Cassiano, oftalmopediatra da iKids. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a ambliopia, uma das doenças mais temidas pelo oftalmopediatra. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa as notificações para ficar sabendo toda vez que a gente soltar um vídeo novo por aqui. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar várias dicas de como prevenir a ambliopia e como tratar a ambliopia. Você já ouviu falar em ambliopia, olho preguiçoso? Essa doença, apesar de pouco conhecida pelos médicos não oftalmologistas e pelas pessoas comuns, é uma doença que atinge até 4% da população. Isso mesmo, uma em cada 25 pessoas pode desenvolver ambliopia. A ambliopia é a principal causa de perda de visão em crianças. E o que é a ambliopia? A ambliopia é uma diminuição da visão em um ou em ambos os olhos, que acontece devido ao desenvolvimento anormal da visão na infância. E como que isso acontece? Quando a gente nasce, o nosso cérebro ainda não sabe enxergar. Ele precisa aprender a enxergar. E para isso ele precisa de um estímulo adequado. O estímulo é feito quando as imagens chegam nítidas na retina e daí mandam para o cérebro uma imagem nítida. Se por alguma razão o cérebro não recebe uma imagem nítida, ele não aprende a enxergar direito. Vamos pensar da seguinte forma: a gente tem dois olhos. Cada olho capta uma imagem. Cada olho manda a sua imagem para o cérebro junta as duas imagens e interpreta o que a gente está enxergando. Se, por exemplo, um olho manda uma imagem nítida e o outro olho manda uma imagem embaçada, na hora que chega lá no cérebro, o cérebro não consegue juntar as duas imagens. O que ele faz? Ele começa a ignorar a imagem que não é satisfatória. E daí, o desenvolvimento cerebral da visão referente àquele olho não acontece como deveria. É como se o cérebro fosse esquecendo e não aprendesse a enxergar daquele olho. Isso também acontece no estrabismo. Por quê? Vamos supor que eu seja estrábica. Com um olho eu tô olhando para a câmera, o outro olho eu tô olhando para a parede. A hora que chega lá no cérebro, são duas imagens que são incompatíveis. O que o cérebro faz? Ignora a imagem que não é importante. Então, se eu quero olhar para a câmera, o cérebro entende que só aquela imagem é importante, a outra imagem não é. E daí o caminho do olho até o cérebro e toda aquela área referente àquele olho no cérebro, que faz a visão cerebral, não desenvolve como deveria. As principais causas de ambliopia são: primeiro, erro refrativo. O que isso significa? Se o olho precisa de grau, que é o erro refrativo, e a gente não corrige. Então, se os dois olhos têm um grau alto e não foram corrigidos, a visão cerebral referente aos dois olhos fica comprometida. Se um olho tem um grau normal, um grau baixinho, e o outro olho tem um grau alto e não foi corrigido, a visão cerebral referente àquele outro olho também não desenvolve adequadamente. Estrabismo é a segunda causa principal de ambliopia e a terceira é por privação. Isso acontece quando tem alguma coisa tampando a entrada da imagem no olho. Isso pode acontecer por catarata, pitose, que é aquela queda da pálpebra muito grande, então que esteja ocluindo o eixo visual, ou qualquer outro tipo de opacidade que impeça a luz de entrar no olho. Então vocês me perguntam, como é feito o tratamento da ambliopia? A primeira coisa a se fazer é tratar a causa da ambliopia. Então, se for o grau, a gente precisa corrigir. Então, a primeira coisa a se fazer é óculos. Se for estrabismo, aí é um pouquinho mais complicado. A gente vai fazer vários vídeos sobre estrabismo para que vocês entendam melhor. Se for catarata, pitose ou outras opacidades, a gente precisa primeiro tratar isso, às vezes até com cirurgia, para depois pensar na estimulação da visão. O segundo passo é ver se tem necessidade de estimular a visão do olho que ficou prejudicado. E isso a gente faz usando o tampão. A gente tampa o olho que o cérebro prefere para que ele comece a prestar atenção no outro olho. E isso vai fazer com que o cérebro comece a desenvolver a visão referente ao outro olho. Vamos pensar numa corrida. Então, se os dois olhos estão numa pista de corrida e eles têm que chegar na linha de chegada, o olho bom tá quase chegando lá na linha de chegada e o olho ruim ficou lá para trás. O que a gente precisa fazer? A gente segura um pouquinho o olho bom e dá um empurrãozinho no outro olho,
para que eles se equiparem e cheguem juntos lá na linha de chegada. Os resultados são melhores quando o tratamento é feito o mais precocemente possível. A gente sabe que o amadurecimento cerebral da visão acontece principalmente até os 7 anos de idade, e os 2 primeiros anos são fundamentais, mas esse amadurecimento pode ser estendido até os 13, 14 anos de idade. A resposta ao tratamento depende muito do começo do tratamento, do grau de ambliopia. Quanto mais cedo for tratado, melhor. Se a pessoa fez o tratamento adequadamente ou não, e também do organismo da criança. Quanto maior for a plasticidade cerebral da criança, melhor é o resultado. Inclusive, falando de plasticidade cerebral, aqui na eKids, a gente tem vários casos de crianças com mais de 7 anos que a gente consegue excelentes resultados fazendo o tratamento da ambliopia. Mas isso depende muito do organismo da criança e da adesão ao tratamento. Além do tampão, a gente pode embaçar a visão do olho bom usando um colírio dilatador. Isso vai fazer com que o olho bom fique embaçado e o cérebro também comece a prestar atenção no outro olho. E também já existem alguns softwares e aplicativos para celular que prometem estimular a ambliopia usando os 2 olhos ao mesmo tempo. São alguns joguinhos que a criança faz algumas horas por dia, alguns minutos por dia, e isso vai ajudando a desenvolver a visão cerebral. Essa é uma teoria bastante interessante, que além de tudo, ajuda a estimular os 2 olhos a trabalharem ao mesmo tempo. E isso é o objetivo que nós temos. Esses programas prometem bastante, mas ainda precisamos de mais estudos científicos consistentes comprovando a sua eficácia. A mensagem que eu quero deixar para vocês, depois de tudo isso que eu falei, é a seguinte: a criança, na maioria das vezes, não sabe dizer se enxerga menos de um olho do que do outro. E muitas vezes os pais ou pediatra também não conseguem reparar, porque teoricamente a criança enxerga bem, só que ela enxerga bem de um olho só. Você já se perguntou se seu filho enxerga bem dos 2 olhos? Então a melhor forma de descobrir se seu filho precisa mesmo de óculos ou não, se ele enxerga bem dos 2 olhos ou não, é levando a criança no oftalmopediatra. E isso inclui dilatar a pupila. Então atenção! 1. Não existe cirurgia para correção da ambliopia, porque é um problema do desenvolvimento cerebral. 2. A ambliopia deve ser tratada preferencialmente antes dos 6 anos de idade e principalmente antes dos 2 anos de idade. Quanto mais cedo, melhor. 3. A pessoa amblíope tem a visão 3D comprometida. 4. Muitas vezes esse problema não causa sintomas visíveis na criança. Por isso que nós recomendamos, e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica também recomenda, que a primeira consulta seja feita na criança entre 6 meses e 1 ano de idade, mesmo que ele não apresente nenhum problema. E aí, você gostou desse vídeo? Curte aqui! Ficou alguma dúvida? Me conta se você conhece alguma criança com ambliopia ou se você conhece algum adulto com olho preguiçoso e que acabou passando o tempo do tratamento. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber as nossas novidades. Um beijo e até o próximo vídeo!